Olá, designer! Você quer aprender a como criar um flyer esportivo utilizando apenas o Photoshop? Prazer, me chamo Theo Medeiros e vem comigo que eu te mostro. E certo, designers, já estamos dentro do nosso Photoshop e agora nós vamos criar o nosso arquivo. Para você que nunca mexeu no Photoshop antes ou não sabe qual configuração colocar ou como desenvolver o seu arquivo, fique comigo porque eu vou te mostrar. Aqui na tela inicial do Photoshop, você pode clicar nesse botão azul escrito Novo Arquivo, ou vir em Arquivo e Novo. E aqui é onde vamos colocar todos os detalhes do nosso arquivo. Como vamos criar um flyer para Instagram, nós vamos utilizar o tamanho atualizado. Nesse caso, nós vamos colocar 1080 pixels de largura por 1440. Resolução 72, por se tratar de um material digital e não um material impresso. Padrão de cores RGB, muito importante. O perfil de cores também RGB Adobe 1998 e 8 bits. Se você quiser, você pode criar prancheta e também você pode clicar nesse botão para salvar a sua pré-definição, para não ter que ficar criando esse aspecto toda hora. No meu caso, não vou criar porque eu já tenho uma definição salva. E olha só, nós já temos o arquivo com o tamanho correto, com as configurações corretas, e agora estamos prontos para começar o nosso material. Agora que estamos com o nosso arquivo criado, vamos importar as imagens para o Photoshop. Na descrição desse vídeo, no comentário fixado, estarei disponibilizando um link para o nosso canal no WhatsApp, onde irei disponibilizar o download de todas essas imagens bem aqui. Para você importar uma imagem para o Photoshop, segure o arquivo que você quer, arraste-o até o programa e solte-o. Feito isso, clique no Enter. Sempre que você quiser importar uma imagem, é só repetir esse mesmo processo. Aproveitando que já importamos as nossas linhas guia, vamos pegar essa camada vazia e vamos criar um retângulo. Você vai selecionar a forma retângulo e vai criar um bem bonito aqui no centro. Agora, com a tecla Shift pressionada, você vai esticar até o topo do design e preencher todo esse fundo. Desse jeito. E dá Enter. Agora que já temos o nosso retângulo branco e as linhas guias, vamos importar a próxima imagem, que será essa textura. Para você aumentá-la de maneira proporcional, você pode segurar o Alt, você arrasta, e aí você vai aumentá-la de forma gradativa, de forma proporcional. Pega a textura, coloque debaixo das linhas guias, com a tecla Ctrl, você seleciona o retângulo, Ctrl G, para que você possa criar um grupo, e você pode nomear como quiser. Neste caso, eu vou chamar de Background. Voltando na camada da textura, no modo de mesclagem que está em normal, você vai clicar e vai colocar em multiplicação. E na opacidade, você vai colocar em 30%, para que fique bem clarinho e bem sutil. Agora, vamos importar o nosso gramado. Embora ele não seja de futebol, nós podemos aproveitar essa grama que está bem aqui. Mova para cima da textura e Ctrl T. Segurando o Alt, você vai aumentar bastante e você pode posicionar onde você quiser. Creio que dessa forma aqui já está interessante. Aqui embaixo, do canto inferior direito, você tem esses ícones aqui. Nós vamos clicar nessa ferramenta aqui, uma máscara de camada. E com a máscara criada, você vai usar o atalho Ctrl I. Tudo que está marcado vai ficar branco. E tudo que está branco vai aparecer. Ctrl I você vai colocar na cor preta. E com a cor preta tudo vai sumir. É muito interessante para que a gente não tenha que ficar utilizando a borracha e causar todo aquele estresse no Photoshop. Você vai pegar a cor branca, o pincel, e por padrão o seu Photoshop ele pode vir dessa forma aqui. O pincel desse jeito. Para alterar isso, você vem aqui. Você pode regular a dureza e o tamanho. Coloque a dureza em 0%. E no formato, ao invés de circular, você vai ajustá-lo até que ele fique parecido com esse formato, uma oval. E logo aqui embaixo, você dá um clique. E olha só, o gramado ele aparece de uma forma bem suave. Bem aqui no canto, nós temos as camadas de ajustes. Nos ajustes, nós vamos escolher essa opção, matiz e saturação. Com a camada feita, o que você vai mexer é na saturação. Arraste esse pino totalmente para a esquerda, para que ele fique todo cinza. Selecionando essa camada, você vai segurar o Alt e vai clicar na divisória entre a camada da matiz e saturação e do gramado.
esse efeito só vai ser aplicado no gramado e não nas demais camadas. Você vem na camada do gramado, no modo de mesclagem que está em normal, você vai colocar em luz direta e a opacidade em 70%. E você vai criar esse efeito bem interessante, uma grama branca e bem suave para o nosso material. Agora que nós criamos o nosso background, vamos importar a imagem do nosso jogador. Aqui está a foto do Rafinha e vamos confirmar. Podemos dar Ctrl T e segurando o Alt a gente pode aumentar bastante essa foto. Na visualização, vamos clicar 2 vezes e OK. Feito isso, pega a ferramenta de corte e vamos remover esses excessos, movendo essas barrinhas que estão aqui. Feito isso, você vai clicar Enter e Ctrl S. E você pode fechar. Voltando ao nosso projeto, clique novamente sobre a imagem do Rafinha, Ctrl T e segurando o Alt, podemos diminuir o tamanho. Pega as linhas guias e mova para cima, para que assim a gente possa ter uma noção do tamanho e como que isso vai ficar. Acredito que dessa forma aqui já está interessante e vou posicioná-lo mais ou menos assim. Vindo na própria imagem do Rafinha, vamos dar Ctrl G e vamos renomeá-la da forma que a gente quiser. Só que agora nós temos um pequeno problema. No nosso material, nós vemos que o Rafinha ele está pisando na grama, mas não há nenhum tipo de contato. Não tem nada aqui que está indicando que ele está nessa grama. Então, para isso, precisamos criar uma sombra. Vamos criar uma camada vazia e movê-la para debaixo do Rafinha. Pegando a ferramenta de pincel, vamos voltar novamente no pincel e vamos regulá-lo até um formato de oval. E você pode utilizar os colchetes para aumentar o tamanho desse pincel. E logo abaixo do pé do Rafinha, vamos dar um clique. É muito importante que a gente tenha uma sombra tranquila. Se você notar que está muito forte, você não precisa se preocupar, porque você pode regulá-la depois. A sombra já está no pé da frente, vamos colocar no pé de trás. Nesse caso, por ser uma sombra que está atrás, podemos colocá-la mais ou menos aqui, para dar a ideia de que o Rafinha ainda vai pisar. Se você quiser, você pode regular essa opacidade do pincel, para você colocar uma sombra mais fraca, mas que ao mesmo tempo seja sutil, como se ele ainda fosse pisar. E aqui do canto, você pode também regular a opacidade. Neste caso, vou colocar em 80%. Meio caminho já foi andado, mas nós ainda precisamos adicionar uma pequena sombra na chuteira dele. Então vamos criar uma nova camada vazia, e com o Alt, vamos marcar essa caixinha, clicar novamente no pincel, retornar ao tamanho de bolinha, fazer alguns cliques nas laterais. Especialmente aqui embaixo, que é onde a chuteira está encostando na grama. E aqui atrás, a mesma coisa. E pronto. Assim nós temos um sombreamento realista e agora sim o Rafinha está posicionado dentro do nosso campo. Com o nosso background e a imagem do Rafinha prontos, agora vamos criar a nossa composição. É tudo aquilo que vai ficar atrás dele. Agora vamos ativar as nossas linhas guias e vamos importar o escudo do Barcelona. Aqui está ele, confirma, e você vai repetir exatamente o mesmo processo. Aumentar bastante essa foto, vai clicar na visualização 2 vezes, clique OK. Pega a ferramenta de corte, ajusta, ajusta, ajusta e ajusta, dá Enter, Ctrl S, fecha, clica no escudo, Ctrl T e diminui o tamanho. Mova a camada do escuro para trás do Rafinha, utilize o Alt para aproximar a visualização e Ctrl T novamente para regular o escudo. Você vai posicioná-lo dentro desse limite que estão as linhas vermelhas. Nesse modo já está interessante, então você pode confirmar. Acima das linhas guias, vamos criar uma camada vazia, vamos pegar a ferramenta de retângulo novamente e vamos criar, segurando o Shift, um quadradinho. Nesse quadradinho, vamos clicar no conta-gotas e vamos pegar essa cor vermelha rosada do escudo. Botando aqui em cima, dá Enter, e com esse retângulo, a gente pode segurar o Alt, duplicar essa camada, dar Ctrl T, e usando as setinhas do teclado, podemos mover para o lado. E com essa cor, você vai selecionar novamente o conta-gotas e vai pegar a cor branca. Isso aqui é só para que a gente tenha cores de referência. Você pode selecionar as duas, dar Ctrl G e colocar paleta de cores. Você vai clicar 2 vezes na camada do escudo do Barcelona e nessa opção sobreposição de cor você vai ativar, clicar novamente e nessa cor, e utilizando o conta-gotas você vai pegar exatamente aquela cor que já selecionamos antes. Você vai clicar em OK, vai clicar em OK de novo e já andamos metade do caminho. Você pode desativar a paleta de cores por um tempo, porque agora vamos colocar as imagens do Rafinha que ficaram atrás dele.
Vamos posicionar a primeira imagem do Rafinha, que já está bem aqui, então vamos confirmar. E vamos novamente repetir o mesmo processo. E com essa imagem do Rafinha grandona, vamos diminuir o tamanho e vamos deixá-la por enquanto nesse canto, aqui. Se você quiser, você também pode selecionar essas duas fotos, dar Ctrl G e pode renomear a sua pasta. E agora vamos fazer o mesmo com a outra foto. Beleza, a foto do Rafinha já está aqui, vamos confirmar. Uma dica para facilitar essa questão: depois que você posicionar a primeira imagem e já ajustá-la com base no tamanho que você quer, você pode utilizar a próxima imagem, colocar em 50% e então, medindo os tamanhos, fazendo essas comparações, colocando uma em cima da outra, regulando o tamanho até que ela fique num tamanho interessante para isso. Acredito eu que desse tamanho já está interessante, então você já pode posicionar exatamente onde você quer que ela fique. Neste caso, vou posicioná-la mais ou menos aqui. Falta opacidade normal. Só que agora você pode estar dizendo, na camada do Barcelona, segurando o Ctrl, você vai clicar nele. E na camada do Rafinha, qualquer uma delas, você vai clicar na máscara de camada. E agora, segurando o Alt, você vai copiar essa mesma máscara. E lembra que eu comentei que tudo que está branco é o que vai aparecer e tudo que está preto é o que desaparece? Vamos pegar novamente o pincel, colocar a dureza em 100% e vamos aumentar pra caramba esse pincel. Então vamos nessa primeira imagem que está aqui atrás, aumentar bastante e dar um clique na cabeça do Rafinha. Mais uma vez. E olha só que legal, a cabeça aparece. Por quê? Porque a área está branca, ela vai aparecer. A mesma coisa com a mão. Olha só. Agora vamos novamente nessa outra máscara daqui e vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui e já está praticamente tudo certo. A única coisa que podemos fazer é apenas apagar esse braço do Rafinha porque a gente não quer que ele apareça. E como a gente pode fazer isso? Usando a cor preta. E como esse Rafinha, ele tá desse lado e esse vai estar desse, então criamos uma máscara perfeita para isso. Esse Rafinha da frente, ele tá escondendo. Mas ainda precisamos fazer uma outra coisa. A gente precisa criar uma divisória para dar a entender que esse Rafinha tá na frente deles. Camada vazia, Alt, cor preta, pincel, diminui a dureza, diminui o tamanho do pincel, dê leves cliques nas laterais. E a mesma coisa vamos fazer com esse outro Rafinha. Camada vazia, corta. Design esportivo envolve detalhes. Isso é o que vai enriquecer o seu material. Faça com calma, faça sem pressa, no seu tempo, que assim o seu resultado vai ficar incrível. Agora com isso aqui você pode regular a opacidade. Neste caso vou colocar em 70% e essa aqui também vou colocar em 70%. E aproveitando que estávamos mexendo com essas camadas do Rafinha, podemos aproveitar essa que está no centro e adicionar um pequeno ajuste. Vindo na pasta do Rafinha, vamos novamente em ajustes e dessa vez vamos pegar brilho e contraste. Segurando o Alt, vamos colocar para aplicar só na imagem do Rafinha. E aqui a gente não precisa aplicar contraste, é só brilho. Podemos colocar 20, é um efeito bem simples, é só para nivelar as cores. E como podemos ver, agora os três Rafinhas estão com a mesma tonalidade. Além de eles terem os mesmos detalhes nas roupas, do uniforme e parecerem terem saído do mesmo jogo. Ok, então. Você já colocou a foto, você já criou o background, você já criou toda essa composição. Terminamos o flyer? Ainda não, porque nós podemos incrementar com mais uma imagenzinha que vai ficar muito interessante. Que são esses pontinhos aqui. Confirma, mova para debaixo das linhas guias, ative as linhas guias, Ctrl G, e com esses efeitos o que você pode fazer? Ctrl T, aumentar o tamanho, e você pode colocar em certos cantos do seu design. Para que assim você possa adicionar uma certa texturinha, um efeitinho que vai fazer a diferença do seu material. E para tirar toda essa cor preta, você pode colocar no modo subexposição linear adicionar. Segurando o Alt, você pode duplicar esse efeito e arrastá-lo até um outro ponto do seu design. Neste caso, posso colocá-lo mais ou menos aqui, duplicar mais uma vez, onde vou colocar em um outro ponto. Mais ou menos aqui. Tá bom. Mas agora tá feio, tem muito ponto em volta. Como que a gente vai tirar tudo isso? Novamente com a máscara de camada. Clica na máscara de camada, pega a cor preta e aí você só aumenta o tamanho do pincel e aí você só tira os excessos.
removendo até deixar só um detalhezinho ali no canto. A mesma coisa você vai fazer com a outra. Nova máscara de camada, e aí você só remove os excessos, deixando só o que você quer que apareça. Novamente, mais outra. Vamos remover aqui, remover. Ficando bem interessante. E agora, o nosso projeto já está praticamente pronto. Se você quiser, você já pode parar por aqui. O seu projeto já está pronto e você já pode exportar para o seu Instagram ou para o seu cliente. Agora, se você quiser incrementar um pouquinho mais de material com uma finalização, então fique comigo que eu te mostro. Com o seu material já finalizado, você vai clicar e vou usar o atalho Ctrl Shift Alt E, que vai criar uma camada adicional. Feito isso, você vai clicar com o botão direito e vai converter em objeto inteligente. Feito isso, você vai clicar novamente na camada e vai usar o atalho Ctrl Shift A. E dessa forma nós vamos abrir o Camera Raw, uma etapa de finalização no seu projeto. Essa parte é um pouquinho mais técnica, então não entrarei em muitos detalhes ou especificar exatamente o que cada coisa faz. No entanto, você pode copiar essas informações. Aqui em perfil, por exemplo, você vai clicar nessa setinha e vai clicar em procurar. Você vai clicar em artístico e você vai encontrar o artístico 3. E aí você pode colocar em 45. Já em luz, os realces, você vai colocar em -15, sombras 30, brancos -10 e pretos 5. Quanto à cor, você vai colocar a vibração em 15. Na parte de efeitos, você vai adicionar 15 em textura, 5 em claridade, 7 em desembaçar, vinheta -17 e o granulado você vai colocar 5. E na opção de detalhe, você vai colocar a nitidez em 35 e a redução de ruídos em 15. E só assim você vai clicar em OK. O programa vai aplicar todos os efeitos e olha só que legal. Se você quiser fazer um antes e depois, você pode clicar no olho. Esse daqui é o nosso projeto sem a finalização. E esse é o nosso projeto com a finalização. Ele fica muito mais vivo, ele fica muito mais vibrante e também fica muito mais chamativo para você postar no seu Instagram ou em qualquer outro lugar. Agora, nós precisamos exportar isso aqui. Você pode tanto clicar em arquivo, exportar e salvar para a web, ou se você quiser utilizar o atalho Ctrl Shift Alt S, que vai abrir essa página. Você vai clicar com o botão direito, você vai clicar em ajustar a tela. E nesse canto você pode colocar todas as especificações. Neste caso, PNG 24, transparência e comparar perfil de cores, sRGB, 1080, 1440 e você vai clicar em salvar. Quando você clicar em salvar, você vai procurar o local do seu computador onde você possa salvar. E você já exportou seu projeto. Agora, se você quiser salvar o seu projeto editável, você pode dar Ctrl S e procurar algum diretório no seu computador onde você queira salvar. Nesse caso, eu vou salvar aqui como exemplo, salvar. Vai aparecer essa mensagem sobre maximizar a compatibilidade, você pode clicar em OK. E pronto! O seu projeto já tem a versão editável e você também já exportou o seu arquivo comum. E essa foi a aula de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das próximas videoaulas do canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.